Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estar estudando História, na página 9 à página 11. Eu convido vocês a abrirem o livro de vocês nessas páginas. Vamos pegar o lápis, a borracha, vamos estudar. Eu vou ler o nosso tema da nossa aula de hoje será modificar e preservar. Vamos me acompanhar na leitura? Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é modificar e preservar. Desde os primeiros grupos humanos, a natureza tem sido modificada e transformada pela ação humana. Normalmente, os motivos para isso são construir moradias, encontrar recursos necessários para a sobrevivência ou ainda satisfazer outras vontades. No decorrer do tempo, as transformações humanas na natureza se tornaram cada vez maiores, mais impactantes. Além dos recursos necessários para a vida, eram retirados elementos naturais com a intenção de se gerar riquezas. Um exemplo de gerar riqueza é a extração do pau-brasil, ocorrida no período em que os portugueses chegaram a este território. A madeira era extraída e era levada para a Europa e usada como matéria-prima na produção de móveis e tinturas para vestimentas. Esses produtos eram bastante valorizados pelos europeus, por isso tinham preços elevados. Considerando o impacto de todas essas transformações, é preciso buscar recuperar a natureza a cada processo e retirada de recursos. Um exemplo é o reflorestamento. Na prática, também podemos consumir apenas o que é necessário e nos informarmos a respeito da origem dos recursos naturais consumidos, que devem ser de fontes responsáveis e sustentáveis. Temos um lembrete ao lado, esse amarelinho. O que é reflorestamento? É o ato de buscar repor a vegetação de um local que foi desmatado. Reflorestar é retirar recursos naturais de forma controlada. Entre outras ações, contribui para a preservação da natureza para futuras gerações. É muito importante pensar no futuro. Vamos relembrar o que li no texto anteriormente. Você sabia que a natureza ela vem sendo modificada e transformada desde os primeiros grupos humanos? Sim, para construir moradias, encontrar recursos necessários para sobreviver e satisfazer outras vontades. E além dos recursos necessários para a vida, eram retirados elementos naturais com a intenção de gerar riquezas. E um exemplo é a extração do pau-brasil, ocorrida no período em que os portugueses eles chegaram a este território. Você já ouviu falar no pau-brasil? O pau-brasil é uma árvore nativa das florestas tropicais brasileiras, presente no bioma da Mata Atlântica. Se estende desde o litoral do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro e foi uma árvore muito valorizada pelos seus aspectos de ser bem duro e resistente e possuir um corante avermelhado no interior do tronco. Vocês podem estar observando aqui na imagem, nós temos o corante no interior do tronco dela. Nós temos aqui ao lado também a árvore, pau-brasil, e ela também tem as suas flores amarelas. A extração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses quando chegaram aqui no século XVI. A exploração dessa árvore foi tão intensa que a árvore foi quase extinta. Seu material era muito utilizado na fabricação de móveis, arcos de violinos, construção de embarcações, caixas, mas a real importância do pau-brasil derivava da resina vermelha, encontrada na madeira e que era utilizada na produção de um corante que tingia tecidos. Reflorestamento. Como eu já falei anteriormente, que reflorestamento é o ato de se buscar repor a vegetação de um local que foi desmatado. Reflorestar é retirar recursos naturais de forma controlada, entre outras ações. É contribuir para a preservação da natureza para as futuras gerações.
É muito importante recuperar a natureza a cada processo de retirada de recursos. Um exemplo é o reflorestamento. Na prática, também podemos consumir apenas o que é necessário. Nós temos dois exemplos no Parque do Cabo Branco, João Pessoa. A primeira imagem está representando um lugar que houve desmatamento. Na segunda imagem, está mostrando um lugar que houve a recuperação total dessa vegetação. Vamos para a seção Eu Cidadão. Número 1. Com a ajuda de um familiar, escreva o que significa comunidade sustentável. Você vai estar pesquisando ou com a ajuda de um familiar seu, você vai estar escrevendo na primeira linha. Número 2. O município onde você vive pode ser considerado sustentável? Por quê? O que você acha? Você vai estar escrevendo sua resposta na número 2. Muitas etnias indígenas ainda vivem na floresta amazônica, usando os recursos da natureza de maneira sustentável. A Amazônia é conhecida mundialmente pela diversidade de sua vegetação, incluindo espécies raras ou que só existem neste local. Estão observando, nós temos uma aldeia do Demini no meio da floresta amazônica. Muitas plantas da Amazônia são usadas como alimentos, temperos e até para objetivos medicinais. A árvore do urucu ou urucu, o urucuzeiro, ela pode alcançar 6 metros de altura. O urucu é utilizado pelos indígenas para pintura corporal, como protetor solar, para evitar picada de inseto. E a tintura é feita dessa semente que é vermelha, conhecida como coloral. É também usada para colorir alimentos. Pode estar observando, nós temos a semente do urucu. Pode estar visualizando agora na imagem. Vamos para a seção Lápis na Mão, página número 11. Número 1, leia esta fotografia. A imagem está mostrando Morro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Alguns governantes brasileiros mostraram interesse em preservar o meio ambiente. Por exemplo, em 1817, Dom João VI se preocupou em proteger o Rio Carioca, que abastecia a cidade do Rio de Janeiro para que a população tivesse acesso à água potável. E a vegetação do Morro da Tijuca, no Rio de Janeiro, quase foi extinta. Contudo, em 1861, Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, tomou algumas medidas para que as árvores fossem repostas no local. Após ler a imagem e o texto verbal correspondente, responda ao que se pede. Letra A. Que problema Dom Pedro II buscou solucionar no Morro da Tijuca? O que foi que ele fez? Vocês vão estar escrevendo a resposta de vocês. Letra B. Reorganize as sílabas e descubra qual foi a solução encontrada por Dom Pedro II para preservar a vegetação do Morro da Tijuca em 1861. Vocês vão estar reorganizando as sílabas ou lendo no texto acima. Número 2. Marque com X as alternativas corretas. Primeira alternativa. Os indígenas transformam o ambiente com cuidado e de acordo com as suas necessidades? Próxima alternativa. Os colonizadores portugueses modificaram a natureza em favor deles? Se sim, marca um X. Se não, não é preciso desmatar para construir vilas e cidades? Um dos imperadores que governou o Brasil tomou algumas atitudes para preservar o ambiente? Então, vocês irão marcar um X apenas nas alternativas corretas.